Rafael, hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro. A gente está passando aqui para trazer as métricas de 3 criptos do nosso portfólio nessa quarta-feira, onde a gente volta praticamente a ter o mesmo movimento de ontem, né? E quando eu digo praticamente é exatamente por conta do price action, né? A gente não está tendo muita movimentação. A BTC está subindo 1,2 em relação ao seu valor das últimas 24 horas, mas está aqui estável nos 96.600, né? Então a gente está mantendo esse patamar aqui, que inclusive é um patamar muito significativo. A gente já falou essa semana, tem um gráfico no grupo de... Aliás, semana passada a gente postou um gráfico no grupo de Telegram. A gente tem que manter um determinado nível para que a gente possa respirar. Depois, essa semana, a gente já postou outro gráfico no grupo de Telegram da BTC com outro tipo de comportamento, caso a gente não mantenha esse patamar. E por que que isso é importante da gente saber? Porque esse tipo de movimento de price action nesse momento está gerando nervosismo em muita gente. Tem muita gente achando que isso aqui vai despencar, mas também tem posições contrárias achando que daqui pode subir. E por outro lado, tem gente que está dizendo que pode subir depois despencar e vice-versa. Então, pessoal, mercado cripto é assim. A gente tem que trabalhar com todas as possibilidades para que a gente possa estar preparado, tá? E aqui você já sabe, a gente segue a estratégia de sempre, desde o começo do canal. Paciência, racionalidade, paciência, racionalidade e constância com viés de proteção do capital. Lembrando sempre que eu não sou assessor financeiro, isso aqui não é conselho de investimento. Como eu falei, dá uma olhadinha lá no grupo de Telegram para depois não se arrepender. Tem outros gráficos também lá. Informações, inclusive, tem muita gente comentando, né? A gente está postando esses gráficos lá no grupo de Telegram sobre o heatmap, onde está a liquidez no mercado nesse momento, até para que a gente possa se preparar. Quanto mais informação a gente tiver, melhor, porque esse mercado aliás, o mercado, é engraçado como são as coisas, né? O mercado tá bem tranquilo, entre aspas, por assim dizer, né? Mantendo esse nível de price actions desde lá de trás, desde o dia, olha só, foi mergulhar, né? A gente teve esse mergulho lá no dia 3, a gente já tá no dia 19, ou seja, são 16 dias que a gente tá mais ou menos, né? Aliás, 15 dias, vamos colocar aqui, né? 2 semaninhas que a gente tá dentro desse patamar aqui. E o mundo está pegando fogo, porque os Estados Unidos já estão em negociação com a Rússia para parar a guerra da Ucrânia, para levantar as sanções. Tem a guerra de tarifas do Trump contra os outros países. A Ucrânia já está muito insatisfeita porque o Trump fez uma proposta. Enfim, tudo isso poderia estar disparando a BTC tanto para cima quanto para baixo em um mundo cripto, né? Mas de momento a gente está nesse marasmo aqui e é isso que acontece, né? Mais uma vez a calma tem que prevalecer para que a gente possa tomar as decisões corretas, acertar e sair com lucro no bolso, que é o que a gente busca aqui, pelo menos eu, a cada dia, tá? E essas métricas, mais uma vez, são muito assertivas. Não estamos com o pé direito nesse mês de fevereiro, mas pelo menos a gente não tá vendo também o nosso capital diluir tanto, né? E daqui a pouco, com certeza, vão cair algumas trades por aí, tá? Aquelas trades lá do grupo de Telegram que você já sabe, vêm mastigadas, né? Vamos falar da AVE, 254,49. A AVE subindo aí 2% em relação ao seu valor das últimas 24 horas. 258 a máxima, 246 a mínima. Nessas últimas 24 horas, já vamos dar uma olhadinha aqui no sentimento do mercado da AVE, tá? E aí, pessoal, volto a insistir. Essas métricas são, né, todo vídeo eu falo isso, as métricas são extraídas da blockchain de cada uma das criptos. Ontem, inclusive, a gente viu, né, as métricas da Solano que estavam ali muito boas, tá? Em relação ao que indica a nossa estratégia, né? Você que acompanha o canal já sabe como funciona a nossa estratégia, mas, né, tem outras criptos que não estão na mesma posição. E é por isso que, mais uma vez, como essas métricas são individualizadas de cada uma das criptos do nosso portfólio, vale a pena estar assistindo os vídeos para conferir, tá? E olha só onde é que a gente está na AVE aqui, ó. A gente está na zona neutra do gráfico, né? Mas estamos apontando para baixo. É zona perigosa, pessoal, a zona neutra, porque na zona neutra tudo pode acontecer. É sempre assim, né? Um olho no peixe, outro olho no gato quando a gente chega nesse patamar, tá? Do sentimento do mercado. As baleias grandes instituições, o que estão fazendo?
Ontem a gente teve algumas surpresinhas, né? Vamos ver se hoje a gente tem também, tá? Mas aqui no caso, vamos já atualizar a métrica, beleza, grandes instituições, olha só, acumulação de forma tímida, mas está na parte baixa do gráfico, na parte de short trades, tá? Vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico do DCA. Tem muita gente que pergunta também sobre a questão de shorts, né? Eu particularmente não, né, abro posições shorts, tá? Só que essas métricas também servem, né? Então, por exemplo, quando a gente está com o sentimento do mercado lá em cima, baleias de grandes instituições acumulando forte short trades, e a gente tem aqui a confirmação do nosso DCA com aquela barrinha vermelha, aí, meu amigo, é você avaliar. Olha só, a gente está aqui na zona alta do gráfico, a gente tem um pontinho nessa última barrinha de hoje, porém, seguimos na zona alta do gráfico, que é zonas de saída, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos níveis de suporte e resistência, tá? E aí o interessante, né, quando a gente fala de diversificar o portfólio, né, você ter diversas criptos, porque às vezes tem uma que está subindo, outra que não está subindo, por exemplo. Ontem uma das que mais despencou foi a League of Kingdoms, né, a louca. Hoje é uma das que mais subiu. A APT, ó, a APT está subindo no diário 12%. A PT trouxemos na semana passada, né? Então tá aí, ó, mais uma vez as nossas métricas provando que são assertivas. Se você não acompanha, aí não adianta depois chorar. 256 seria a nossa próxima resistência. Se a gente cair, vai lá para 199, que a gente não quer que aconteça, né? Pelo menos nesse momento, tá? Vamos esperar subir um pouquinho, tirar lucro no bolso, né? Para poder depois retornar com os valores mais baixos no caso da AVE. Métricas da AVE para você que tá nessa cripto, que é um projeto muito interessante, tá? E aí o que eu complementando aquilo que eu ia falar, né? No final das contas, pelo menos para mim, não existe cripto ruim ou cripto boa. O que existe é trade ruim e trade boa. Trade boa, aquela que a gente sai no lucro do bolso, com lucro no bolso, principalmente com o menor tempo possível, né? Trade ruim é aquela que a gente tem que esperar um pouco mais, mas dentro da nossa estratégia você já sabe, né? Ordem de entrada, primeiro limite, segundo limite, ó. Se despencar, a gente melhora a nossa posição para quando subir a gente ganhar, tá? Chainlink está batendo 18, mas está subindo também, está todo mundo subindo de forma tímida, né? Depois daquela queda de ontem, tá? 18,21 a máxima, 17,44 a mínima nessas últimas 24 horas para Chainlink. E aí, como sempre, né? Sentimento do mercado, tá? Por que que, ó, inclusive, né, mais uma vez, assiste os vídeos, dá uma olhada nas métricas para depois não ter erro, tá? E aí você tira suas próprias conclusões. Mas por que que eu sigo insistindo e trazendo essas métricas? Primeiro, porque elas são fáceis e rápidas de serem entendidas. E segundo, porque o nível de acerto que a gente tem é muito alto. O nosso histórico tá aí, tá? Então, olha só. Chainlink, estamos na zona neutra do gráfico, mas também estamos apontando para baixo. Aqui você já sabe, não dá outra, não dá para buscar, né, outro tipo de, digamos assim, não dá para criar histórias, né? Zona neutra do gráfico apontando para baixo, só pode, a não ser que aconteça alguma coisa ali extraordinária, um evento a nível geopolítico, mercado financeiro tradicional, aqui você já sabe, né? Vamos dar uma olhadinha nas baleias de grandes instituições que já estão acumulando long trades, né? Ontem a acumulação de long trades estava melhor do que a acumulação de hoje, porém, baleias de grandes instituições acumulando long trades. E aí, olha só essa divergência, né? Quando acontecem essas divergências, ocorrem eventos muito interessantes, né? Principalmente quando a gente tem esse tipo de divergência mais significativa, né? E aí é por isso que às vezes dá aquele spike no mercado, né? Aquelas subidas rápidas e depois baixadas. É exatamente chamado short squeeze, né? Para que a gente... Olha só que surpresa, barrinha verde no caso da Chainlink, né? Já já vamos dar uma olhadinha na Chainlink, que a Chainlink aqui, ó, trazendo. Vocês vejam que, ó, a gente teve duas barras aqui, subiu um pouquinho e depois pencou como a BTC e agora voltamos a ter outra barra vermelha. Isso pode significar, pessoal, que a gente está em bons pontos de entrada, não significa que depois imediatamente vai subir. Pode até subir ali, como a gente comentou, né, e depois cair. Mais uma acumulação a mais de barras na parte baixa do gráfico pode trazer um impulso maior lá na frente, né? Tem isso também, tá? É esse tipo de jogo que a gente vai jogando aqui também, tá?
E aí a gente tá dando uma olhadinha já aqui nos nossos níveis de suporte e resistência, se livre até os 24, 27. Essas são as métricas da Chainlink. Aqui para dar uma olhadinha nas métricas da ADA Cardano, que nesse momento está batendo 7,728, subindo mais de 2% em relação ao seu valor das últimas 24 horas, 7,761 a máxima, 7,328 a mínima. Como eu falei, nessas últimas 24 horas, vamos dar uma olhadinha já nas métricas da ADA Cardano, é claro, começando como sempre com o sentimento do mercado, tá? Vamos lá para a gente ver como é que a gente está com a ADA, né? A ADA que muita gente tinha matado lá atrás, que deu um rally muito bom lá em novembro, né? Deu uma recuada, mas é um dos projetos de cara ao futuro que muita gente tem considerado exatamente porque acha muito completo, né? E olha só, sentimentada Cardano, a gente voltando aqui para a zona neutra do gráfico. E aí, meu amigo, você já sabe, voltou para a zona neutra do gráfico, não dá outra. É um olho no peixe, outro olho no gato, tá? Baleias e grandes instituições, o que estão fazendo em relação à ADA, atualizando o gráfico nesse momento que a gente está gravando o vídeo, tá? E é isso, pessoal. Tem que ter essa paciência necessária, não adianta, né? Porque é aquela velha história, né? Se você não tirou lucro lá em novembro, né? Novembro, dezembro, quando a gente pegou esse rally, tem que esperar. O mercado não vai subir de forma indefinida, também não vai cair de forma indefinida, né? Olha só as baleias aqui que estão acumulando. Tá um pontinho aqui, tá? Mas ainda está na parte baixa do gráfico, na parte de short trades, no caso da ADA. E como eu estava falando antes, né, em relação a você tirar lucro, ontem eu comentei sobre um rapaz que eu conheço, né, um colega que eu conheço, que falou que estava um pouco assim chateado porque não tinha tirado lucro ali nesse rally de novembro e dezembro, né? Então esse é o mercado. O mercado você tem que estar atento exatamente para isso. Já aconteceu comigo diversas vezes, achando que ia subir mais e não subiu, né? E aí no final das contas acabou foi corrigindo, sair com stop loss, né? Então é isso, você vai aprendendo com esse tipo de situação, tá? E olha só aqui, ó, a gente tá também com uma barrinha, né, um ponto na parte baixa do gráfico que seria de entrada, mas tá muito tímido, né? No caso da ADA Cardano. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos níveis de suporte e resistência da ADA Cardano, não devem ter alterado muito em relação ao que a gente viu no gráfico da semana passada, tá? Porque, é claro, com o price action nesse patamar, né, não teve muito movimento, aí a gente não tem também muita divergência do que aconteceu na semana passada, né, nesses últimos dias, tá? Vocês viram aí no caso do BTC, o valor da BTC está muito flat, né? Então vamos lá, atualizar esse gráfico aqui para a gente saber os nossos níveis de suporte e resistência da ADA Cardano. E olha só, a gente está aqui nesse suporte, né, de 76, tá? Se subir a gente iria até os 87. 75, galera, essas são as métricas de hoje. Se você tá aí, gosta do nosso conteúdo, dá aquela moral aqui pra gente. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder esse tipo de vídeo. Essas métricas estão trazendo resultado, o nosso histórico tá aí. E é isso, né? Se puder dar aquela moral pra gente, a gente agradece. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.